Bom Agora, demais. Bom e estar aí, aqui com vocês. que bom, rapaz, te ver. Ah, há algum tempo você esteve por aqui em Manaus, na nossa igreja, e nos Verdade. edificou, nos fortaleceu, nos inspirou, e grandes mensagens. Foi uma conferência muito abençoada, e até Verdadeiro. hoje nosso povo não se esqueceu, e por isso marcamos uma conversa com você nesse tempo para que outros também conheçam você, que esse é um grande profeta de Deus, um homem Amém. que tem buscado o Senhor, aí juntamente com a equipe do pastor Carlito, aí na igreja da cidade de São José dos Campos. Que bênção, então, conversar com você. Então, nós vamos é, aprender com você algumas dicas, o que estão fazendo nesse tempo de pandemia, como buscarmos a Deus, como termos intimidade com Deus. Então, Uhum. Renan, seja bem-vindo e fale o que Deus colocou no seu coração para Uhum. nós que aqui estamos. Grande pastor, amigo, deixa aqui um abraço da nossa família, Igreja da Cidade, nossos pastores líderes, pastor Carlito, pastora Leila, toda a nossa rede Inspire. Está sendo um tempo muito bacana essa conexão que nós temos também na rede, né, levando por todo o Brasil um pouquinho daquilo que nós recebemos de graça. Muito saudade do povo manauara. Feliz demais ter pisado nessa terra boa, conheci todos vocês. Tem muita coisa, muita coisa. Eu estou incendiado, muita coisa para compartilhar. Mas eu queria trazer um princípio que eu carrego na vida e eu percebi que ele me ajudou muito para esse tempo, né? Esse tempo de pandemia, tempo de insegurança. É um hábito que eu tenho, que é o hábito de fazer mais do que aquilo que se espera, né? Geralmente a gente tem uma expectativa para realizar algo, as pessoas têm expectativas a nosso respeito, né, circunstâncias, às vezes no trabalho, sempre existe uma expectativa. E eu vim criando um hábito de sempre entregar mais do que aquilo que se espera. Então, se espere que eu carregue uma milha, eu vou carregar logo duas. Se espere que eu esteja presente, né, ali, que eu me dedique por uma hora, eu vou estar mais tempo, vou estar ainda mais presente. Eu percebi que isso nos faz sair da mediocridade, né? Mediocridade é aquilo que é imposto, é a média, né? O que que as pessoas estão fazendo em termos de pandemia? Então, existe um senso comum, aquilo que todo mundo está fazendo. Mas tem pessoas mais sublime, né? E esses somos nós, o povo de Deus. Nós somos capazes, ou seja, criaturas realizadas em Cristo Jesus, comissionadas para fazer obras maiores, mas ainda tem pessoas que vivem na estagnação, decidem viver na média. Então eu comecei a pensar bem nisso, Uhum. né? Como eu posso entregar valor nesse tempo? Como eu posso entregar algo nesse tempo de dificuldade? Então, com tudo isso que está acontecendo, a gente está ainda mais ativo. Então, eu comecei grupos de mentoreio, juntei os meus discípulos mais cedo. Então, tem uma galera aqui do IC College que a gente começou a acordar às 5 da manhã para ter tempo devocional, ter tempo de unidade. Então, falei, Continua, poxa, continua acordando às juntar. 5 da manhã, né? Eu acordo mais cedo agora, acredita? Eu falei assim, se eu, num tempo de bonança, tô acordando às 5 para buscar a Deus, eu falei assim, no tempo da dificuldade, o que dirá? Eu vou acordar mais cedo, vou colocar meu relógio para despertar antes do galo cantar. Então, 3:30 da manhã, a gente está aqui de Tá pé, buscando a Deus, com muita intensidade, com muita clareza daquilo que a gente está construindo, mas mais do que o horário no qual eu levanto, tem a ver com o que eu faço do meu dia. E aí eu percebi que sair da zona, né, ali da área de estagnação, a mediocridade, é a maior dificuldade das pessoas. Então a gente sabe o que tem que fazer, mas o bem que eu quero, esse eu não consigo fazer, o mal que eu não quero, eu não abro mão. A gente tem esse Uhum. dilema, essa luta. E aí eu comecei a lembrar o quê? A gente tem que lembrar
que a gente precisa viver de acordo com a medida da fé que já alcançou. Então, não devemos viver por comparação. Não é, vou fazer lá a receita do bolo. O Renan vai passar hoje a receita do bolo e o que ele falou ali eu vou fazer e vai dar certo. Não, talvez se eu contar a minha rotina aqui, as pessoas vão se frustrar. Né? O que eu estou fazendo pode não ser aplicável para minha esposa. Pode ser difícil para ela. Agora, o que ela está fazendo, para mim, pode não fazer muito sentido, mas só que eu comecei a entender que a nossa singularidade é importante para Deus. Né? A minha forma de conectar com Deus, contemplativo, eu sou contemplativo. Eu gosto de sentar no chão e ficar olhando para o céu, olhar o pássaro passando ali na minha cabeça. Agora, tem gente que fala todo acelerado e tal, e aí nunca vai funcionar para ele se conectar com Deus desse jeito. Então, Deus, ele ama a diversidade e ele respeita a nossa singularidade. O poder dele atua de forma diferente, na multiforme sabedoria dele, ele alcança a todos. E isso é algo de grande valor para esse tempo, né? Entender que eu vou viver de acordo com a medida da fé que já alcancei, como está em Romanos 12, verso 3, é muito importante, né? O que é essa medida da fé que a gente já alcançou? Quer dizer que no combate da vida, a gente tem as nossas experiências. Todo mundo tem experiência para contar. Todo mundo tem algo que já viveu. No combate da vida tem o quê? Tem traumas que a gente vivenciou, tem conquistas, tem aprendizagem. Né? Essa vara de medir é do passado para o presente. Então, isso é muito valoroso. A gente não pode se esquecer disso. Né? Aquilo que a gente viveu no passado para o presente é muito importante. Porém, não pode ser o fator determinante para continuar a viver. A gente precisa de uma outra medida que é do presente para o futuro. Né? O que é isso? Né? É algo ainda mais nobre, é uma visão ainda mais sublime de tudo isso, que é o quê? O que está para frente? Né? É justamente a fé. Né? Ora, a fé é a certeza das coisas que não se podem ver. Então, assim, o que a gente está olhando nesses tempos? Tem coisa que está tudo esfumaçado, não estou enxergando é nada. Mas a fé é o que possibilita você de acreditar, de você continuar caminhando. Então, assim, em tempos de pandemia, com toda essa dificuldade, é o tempo onde o meu coração está ainda mais inflamado, com ainda mais convicção do lugar para onde eu estou indo. Né? Apesar de circunstâncias todas serem contrárias, tudo está falando contrário, eu estou tão em paz, tão convicto do que eu estou construindo, né? Sei do passado, tenho essa visão, não perdi ela, de tudo que foi construído até aqui, mas sei que essas mudanças elas estão promovendo, são oportunidades, oportunidade de conhecer mais a Deus, oportunidade de servir a minha comunidade. Eu tenho visto isso dentro da igreja, tenho visto isso no movimento da nossa liderança, Rede Inspire, tantas igrejas se reinventando, tantos comércios se reinventando. Então, nós fazemos parte disso, sim. Então, sou um otimista, eu sou um otimista, eu gosto de olhar para esse tempo, eu sei, né, que os dias são maus, mas são só início de dores, a gente ainda vai se reinventar, ainda vai ter uma grande onda de avivamento, tem muita coisa boa para se viver, né, mas precisa mudar um pouco a perspectiva. Eu acredito que eu acho que o ponto principal para a gente falar de intimidade é necessário falar disso daqui. Pensa bem, né? O hábito de fazer mais do que se espera, né? Foi o que me proporcionou passar por diversas portas, foi o que proporcionou adquirir autoridade, foi o que proporcionou habitar, né, no lugar de extremo favor de Deus. Né? É isso que eu queria trazer assim, um pouquinho aqui, só para a gente dar esse início. Né? Como é que é esse lugar de extremo favor de Deus? Esse permanecer em Deus, essa longa jornada, sempre a palavra de Deus, cidade, foi o que trouxe favor. Né? O que é o favor? Pensa assim, a gente vai orar por cura. Onde está a minha capacidade em curar um enfermo? Ela é nula. Eu não tenho capacidade nenhuma. Mas, por conta daquilo que vem construindo com o tempo, a jornada do lado de Deus, o conhecimento revelado, ou seja, a palavra sendo vivificada em nós, é o que nos capacita. Ou seja, o favor de Deus vem
sobre nós no momento de oração, né? Como que explica isso? Eu não sei, simplesmente Deus aparece. E aí, nesse tempo de pandemia, a intimidade ela está totalmente ligada com isso, né? Às vezes a dúvida da pessoa é o que fazer para ser mais íntimo, né? Eu vou talvez tentar aqui trabalhar alguns jogos de palavras para as pessoas entenderem que a pergunta talvez seja outra. A pergunta talvez não é o que fazer, talvez a pergunta seja o que você está fazendo. Eu acho que a gente vai conseguir considerar bem mais. Quando a gente... Pode falar. Eu gosto de falar, hein? Eu falo demais. É exatamente isso que a gente precisa rever, né? A gente fica, às vezes, sem norte, né? Diante de uma enfermidade, por exemplo, uma família em casa, um está enfermo, o outro está com problema, e ninguém pode sair de casa, e a gente se fecha ali, e mesmo que tenha fé, né, fica enfraquecido, mas o que você diria para essas famílias que estão assim nessa situação já com pessoas infectadas, mas que são crentes, que têm fé, mas o que você diria então para essas famílias para animá-las nesse processo de intimidade com Deus? Isso. O que eu diria é assim, se o medo, né, se a dor, a angústia, ela dominou o nosso coração, assim, aqui é sangue, gente, aqui é carne. Então tem uma hora que assim, a pressão é tamanha que a gente vai esmorecer, a gente vai deixar de lutar, né? Então, tem momentos que a gente parece estar na plenitude, está voando, e aí eu tenho fé para mover montanhas, eu tenho coragem para orar, eu tenho coragem para impor as mãos sobre os doentes, e tem momentos em que, pum, parece que tudo virou e a estagnação vem. E aí o que eu penso? Eu penso que é o momento de ter determinação, né? A palavra é assim, vai mesmo sem ter forças. Né? Determinação é o quê? É você determinar uma ação, determinar uma atitude. É quando você decide sair da sua zona aí de estagnação. O que é a zona de estagnação? O pessoal fala muito de zona de conforto. Eu não gosto muito desse termo porque eu me sinto super confortável em estar fazendo a obra de Deus. Me sinto super confortável em estar orando pelas pessoas. Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de entrar no quarto, fechar a porta e passar um tempo com Deus. Então, eu considero minha zona de conforto algo que eu gosto. Eu gosto de ter um tempo com a minha família, eu estou no meu conforto. Agora, estagnação é quando eu gosto de fazer, mas eu parei de evoluir, eu parei de crescer, eu não estou tendo mais encontro com Deus, eu não estou tendo mais palavra, sabe? Eu estou me sentindo vazio, apesar de estar fazendo a mesma coisa. A religiosidade, ela pega a gente nesse ponto. A religiosidade leva a gente para a estagnação. A gente está fazendo um ato que é algo que traria intimidade. Tem pessoas que leem todos os dias a Bíblia, né? Mas ela não consegue ter um conhecimento revelado, porque só o Espírito vivifica a palavra. Então nós devemos ter essa prática que é saudável de ler as Escrituras. Porém, nós carecemos, precisamos que o Espírito de Deus habite em nós. Ele venha interpretar toda a verdade, venha comunicar com o nosso coração a nossa filiação, comunicar o que o Pai quis dizer com essas palavras, porque a letra ela mata, né? O Espírito que vivifica. Então tem esse equilíbrio que a gente precisa ter de buscar com dedicação sem deixar a religiosidade. Tem pessoas que fazem votos espirituais, mas o coração delas está distante. É um povo que honra a Deus com o lábio, mas o coração está distante. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A estagnação ela está totalmente ligada com a religiosidade. Então se você está, durante a quarentena, né, você está fazendo as mesmas coisas simplesmente como um ato religioso, você tem que repensar a fé na qual você está proclamando. Né? Porque se você está fazendo tudo isso, mas não está sentindo compaixão do seu próximo, né? Assim, quando você se lembrar, né, que tem algo contra o seu irmão, estiver ali para entregar a oferta, deixa ela na beira do altar, vai se reconciliar. Então tem gente entregando sacrifício para Deus
de devoção, de oração, de voto, mas só que está com a vida toda encrencada. Tenho percebido que a quarentena ela tem me servido bem para viver em paz comigo e com o meu próximo, para me estabelecer algumas coisas, sabe? A simplicidade da vida, a gente foi perdendo a simplicidade da vida. Acho que a rotina ali frenética foi roubando a gente pequenos prazeres, né? Pequenos prazeres, né? Você fazer uma comida e colocar lá na mesa e sentar todo mundo, né? Pequeno, para mim isso está totalmente ligado com a adoração, né? Tá totalmente. Você acordar bem disposto para cuidar da sua casa. Agora as pessoas numa correria, e aí a casa está de ponta cabeça, mas ela está lá realizando uma obra de Deus, ela está empenhada nos negócios dela, mas a gente foi perdendo isso. E essa estagnação agora, ela é revelada. Por quê? Porque a gente está no foco do problema. O problema maior não é o que está lá fora, o problema maior é o que está aqui dentro. É a bagunça emocional. Né? Eu falei assim, a gente tem que se cuidar. Aqui em casa está todo mundo se cuidando, né? Os devidos, né, apetrechos aí, quando precisa sair de casa, evitando o máximo sair, mas quando tem que sair, então faz direitinho. Gente seguindo toda a ordem, né, do governo, seguindo tudo no máximo ali para manter saudável. Até a alimentação, né, tem que ser revista aí para você ficar com o sistema imunológico bem forte. Mas só que eu percebi, tava faltando essa simplicidade, essa alegria de viver, sabe? Tava fazendo o que ama, mas por vezes negligenciando isso, né? As pessoas que fazem parte. Então, eu entendi isso. Tem que ter determinação, determinar o que eu vou fazer para sair dessa estagnação. Eu acho que é aí que começa o andar por fé, né? É aquela confiança de que Deus está comigo na jornada, né, de que ele vai aparecer, Deus vai aparecer, ele cuida de nós. Ele falou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, sair da estagnação, né, sair da insensatez. Né? A insensatez, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu não abro mão. Quer dizer, eu já sei o que eu tenho que fazer, eu vou fazer aquilo. Eu estou determinando. Ou seja, eu vou entrar no meu quarto, vou fechar a porta atrás de mim e vou falar em secreto com meu pai. Se eu me lembrar que eu tenho algo contra o meu irmão, eu vou mandar uma mensagem, vou ligar para ele, vou resolver. É tempo de zerar, deixar tudo redondinho, sabe? É tempo de arrependimento, é tempo de unidade na família, ainda mais esforço entre os irmãos na igreja, é tempo de cooperação, de doar do seu alimento, é tempo de doar de recursos também, é tempo de ser família. A gente está com uma tremenda de uma oportunidade. Senhor, quando foi que a gente teve um tempo como esse? Fala a verdade. É uma oportunidade única de demonstrar a quem nós servimos. É verdade. Esse é o tempo que Deus está nos dando para refletirmos. Né? Certamente não seremos mais os mesmos, né? Depois desta pandemia. Tanto a nossa intimidade com Deus, quanto tudo quanto fazemos aqui na Terra. E isso não é só nós, mas em todas as instâncias da vida, né? Em todas as áreas, tanto na política, quanto na economia, quanto na igreja. Então, não seremos mais os mesmos. Mas a Bíblia diz também, e eu gostaria até de citar aqui, ela diz, invoca-me e te responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas. Uau. Então, é aqui que está a nossa área, né? Invocar o Senhor para receber dele a orientação, né? Isso, como o que você tem a falar sobre esse invocar o Senhor? Acho que o próprio caminho de fé ali, né, que a gente saiu da estagnação, então quem saiu da estagnação está andando e a gente anda por fé, não é verdade? A gente tem que andar por fé. E se a gente está andando por fé, aí a palavra que assim queima no meu coração é justamente dedicação. Né? O que é dedicação? É qualidade ou condição daquele que se dedica a alguém ou a algo. Né? É um devotamento, é uma devoção. Se a gente for olhar na origem da palavra, dedicação tem a ver com entrega, sacrifício, manifestação de amor. É uma das expressões de dedicação, apreço.
né? Na etimologia no latim vai falar sobre um ato de dedicar ou consagrar aos deuses. Então, dedicação é quando você está consagrando a Deus. Então, o que você está se dedicando a fazer nesse tempo? É o que você está consagrando a Deus. Clamar a Deus tem a ver com empenhar o seu esforço, dedicação. Clamar é como gritar desesperado. Clamar a Deus não é pegar ali 5 minutinhos e fazer, ajuda, abençoa a saúde, amém. Não, é gritar desesperadamente, é se dedicar, né, se esforçar, colocar o nosso suor naquilo que a gente está construindo, né? Entrar nessa zona de ação, caminhar por fé, é entregar para Deus, é demonstrar nossa devoção, nosso sacrifício, demonstrar nossa fé, é fazer além, né, daquilo que é esperado, ou seja, é fazer por intermédio da fé, ter uma confiança. Eu acredito que a gente deve caminhar assim, nos dedicar até o ponto das nossas forças se esgotarem. Eu tenho aprendido que o limiar da nossa força, o que é o limiar da nossa força? É quando a gente chega no limite da nossa força. Pensa que você correu o máximo possível, saiu correndo lá e você correu 2, 10, sei lá, 15 quilômetros, 30 quilômetros, cada um consegue correr um limite. E o limiar é quando as suas forças estão esgotadas. O limiar da nossa força, o que vem depois dele? É justamente a nossa fraqueza. É a fraqueza. Ela não é o contrário. Fraqueza não é o contrário de força. É quando acaba a nossa força, a gente entra justamente na fraqueza, né? Tem pessoas que vão confundir falando que a fraqueza é quando a gente não faz. Eu discordo disso, né? Quando a gente não faz é estagnação. Estou estagnado. Quando eu começo a fazer, eu estou me dedicando, ou seja, empenhando a minha força. O limite da minha força é a minha fraqueza. É quando assim, eu dei tudo que eu podia, eu me esforcei, eu usei todo o meu conhecimento, todas as minhas forças, mas eu estou esgotado, eu não tenho mais forças. O nome disso é fraqueza. Então a gente precisa se dedicar com todas as nossas forças. Não é esse o grande mandamento? Amar a Deus com todo o coração, toda a alma, todo o entendimento e todas as suas forças. Quando a gente se empenha com toda essa dedicação, toda essa devoção, a gente vai chegar num limite, que aí é onde chama fraqueza. A fraqueza é quando a gente reconhece a nossa pequenez. Fala assim, Deus, eu fiz de tudo e eu não consigo mais. Eu reconheço a minha fraqueza, a minha pequenez. E quando eu chego nesse ponto, né, é onde a fraqueza, que é o que? É o esgotamento da minha coragem. Gosto dessa palavra porque coragem é a ação do coração, né? Cor de coração e a action, né, que é de ação. Então, quando eu estou dedicado de todo o coração a fazer algo e acaba essa dedicação, é onde a fraqueza está ali. E é nesse lugar que o poder de Deus atua. O poder de Deus só é manifesto na vida daqueles que têm dedicação, daqueles que têm esforço, daqueles que caminham por fé. É por isso que tem muitas pessoas que creem em Deus e não veem a manifestação da glória de Deus. Não é que tem algo de errado com a pessoa, não, é outro evangelho. Não é. Ela crê no Senhor Jesus, ela é salva. Mas somente andar por fé vai atrair, os sinais percorrem os que creem. Né? O poder de Deus vai atuar na fraqueza do homem. O que é? É quando eu dei tudo que eu tinha, todo o meu esforço, ou seja, eu entrei no meu quarto, clamei desesperado. O Getsemane revela justamente o poder da cruz. Ali a fraqueza foi revelada, ou seja, o poder de Deus foi manifesto. E a gente precisa entrar, acredito que nesse lugar, onde o poder de Deus vai se aperfeiçoar na igreja brasileira, na minha vida, na minha singularidade, também no coletivo. É onde nós nos dedicamos intensamente, com todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, todas as forças, e fala assim, Deus, a gente não tem mais nada, só tem o Senhor. E aí o poder dele vai repousar sobre nós, assim, de forma extraordinária. Mas, Renan, esse tempo é importante também, porque muitas vezes nós estamos quase que perdidos, né, diante do que fazer.
Uhum. Como ouvir a voz de Deus nesse Sim, tempo? Como é que eu posso ouvir Deus vendo tanta gente sofrendo? sim. Nessa mesma linha, né, 2 Coríntios 12, o verso 9, vai falar justamente, né, que ele me disse que a sua graça é suficiente para mim e o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quer dizer, quando eu começo com o esforço, né, que é sem esforço não tem gozo, sem dedicação não tem revelação, eu preciso, então, em me empenhar, ou seja, empenhar minha fé para colher intimidade. A gente está falando aqui sobre intimidade. Eu quero alcançar a intimidade. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que semear algo. Né? Você tem que gerar um movimento. Né? Existe ali a lei, né, da inércia, que é que um corpo parado tende a continuar parado. Né? Falei, um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Se você está parado, não está. Você precisa o quê? A própria lei física vai dizer que é necessário que uma força exterior te empurre. Ou seja, você precisa de uma motivação. Né? Uma motivação que gere um movimento. Então, só uma motivação, algo externo, vai começar a te. Às vezes, sabe o que é? É um parceiro de oração, um amigo que vai te estimular. Né? Um mentor, um discipulador. Né? Às vezes é uma live como essa. Você está aqui nos ouvindo aí e é um insight que você tem, né? Uma clareza súbita da mente. Que vai acontecer? Você vai falar assim: acabou, hoje mudou. E aí a pessoa ela vai começa a queimar. Isso acontece. A motivação ela não é suficiente para chegar no destino. Então, a motivação ela vai te dar bom ânimo, ela vai te fazer alguma coisa, mas ela é mais mormaço, né? Ela não é uma labareda, ela não é fogo. Então, a motivação ela te empurra, mas você precisa de algo além dela, né? Então, não é só a motivação. A motivação ela é muito importante até você alcançar a disciplina. É a disciplina que é a chave, gente. Sabe por quê? Porque lá Provérbios, capítulo 1, verso 7, que fala assim: é, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam, né, a sabedoria e a disciplina. Então, assim, o povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento habita no temor de Deus. Então, se eu creio, eu tenho acesso. Tenho Sim. acesso ao conhecimento de Deus. O que a gente tem que fazer? Bater na porta para ela ser aberta. Então, o cara que não bate na porta, ele não vai acessar conhecimento. Já começa por aí. E aí, beleza. Tem muita gente que bate na porta, mas é insensato. Fala, os insensatos desprezam a sabedoria e também a disciplina. O que é a sabedoria? A sabedoria é você pegar o conhecimento e aplicar ele na vida. Filhinhos, não seja apenas ouvintes das palavras, mas praticantes. Então, a insensatez, ela mora no quê? Em ter conhecimento e não praticar. Agora, quem conhece e pratica é sábio. E a sabedoria é isso, né? É o exercício do conhecimento. Né? Porque não adianta eu posso ter todo o conhecimento do mundo e não ter poder para mudar. As pessoas têm muito conhecimento, têm muita informação, mas pouca atitude, poucas ações. Então, eu acredito que fiel no pouco é posto no muito. Você não precisa de muito para ser grande no reino. A verdade é que o pequeno, o servo, é o que tem lugar de honra. Então, é começar a ter atitudes de fé durante o seu cotidiano. Eu estou falando assim, pega uma louça para lavar. É um ato de fé. As pessoas acham que não, isso daí não é um ato de fé. Passar horas orando que é um ato de fé. Ah, eu vou ler a Bíblia toda em 3 dias. Isso é um ato de fé. Aí ela não consegue fazer isso, fica frustrada, acha que tem algo de errado com ela, a espiritualidade dela parece que está naufragando ali, afundou, já era. O barco da fé foi embora. Gente, seja o seu comer, seja o seu falar, que seja tudo para a glória de Deus. Eu manifesto a glória de Deus acordando cedo aqui em casa, e cuidando do quintal. Eu lavo o quintal aqui, cuido dos meus cachorros todos os dias. Eu fiz um propósito de não deixar louça na pia. Então, eu falei, uma pandemia tem uma outra manifestação que é louça suja.
Parece uma manifestação do mal. Eu falo, não é possível, é tanta louça assim. Eu falo assim, por quê? Porque antes a gente comia na rua, a gente comia na casa de alguém, então aí parece que não tinha tanta louça, mas agora o tempo todo parece que tem louça. E eu falei assim, é uma atitude de fé. Qualquer movimento físico pode ser interpretado no reino do Espírito. A gente tem que ter essa consciência. Quando eu honro uma pessoa, eu estou praticando as mesmas obras de Jesus. E essa fidelidade no pouco vai te levar para o muito. Ou seja, ter conhecimento, qualquer que seja, pequeno que seja, se aplicar é sabedoria. Se fizer todo dia, é disciplina. Os insensatos desprezam isso. Aí a pessoa conhece muitas escrituras, mas a letra está matando ele. Porque ele está com uma vara de medir aonde? Falando o presidente errou, o governo isso. Ah, fulano, você viu que coisa feia tá fazendo? Ah lá, saiu sem máscara. E aí tá só apontando, só julgando, só julgando. Ele esqueceu, né, que a única vara que ele tem na mão é para medir a si mesmo. Examine o homem a si mesmo. Se você está medindo qualquer outro, até mesmo que seja aí o seu cônjuge, seu filho, né? Tem engano aí. É engano. Então, o nosso papel aqui é servir, é amar o próximo, é amar a Deus. Eu meço se eu estou equilibrado, se eu estou parecendo com Jesus. Se eu não estou parecendo com Jesus, eu preciso mudar. É aplicação, essa é a palavra. Né? Eu preciso gerar um ambiente de fé na minha casa. Se eu estou muito distante disso, faz o quê? Comece com pouco. Fiel no pouco é posto no muito. Pega um princípio e aplica ele todos os dias. Todos os dias. E melhor ainda se esse princípio tiver a ver com o próximo, tá bom? Porque a gente tenta sempre algo que traz benefício direto para a gente, né? É a maior alegria em dar do que receber. Quando você serve é melhor do que quando você é servido. Então, essas coisas básicas, princípios elementares da palavra, eu acredito que é um tempo que a gente está se voltando para isso, entendeu? A gente não tem mais agora, né, não tem muito daquilo que a gente acreditava que era valor, que estava todo distorcido, né? Para pensar bem, né? Como é que era engraçado? As pessoas olham e falam assim, o online é ruim, eu gostava de presencial, tem aquele calor humano, tem pessoas, amizade, comunhão. Só que quando a gente estava junto, o que acontecia? Tinha pessoa, mas ficava o tempo todo no celular. Tava ali junto, mas estava no celular. Aí tinha amizade, mas nunca chamou para um almoço ou para tomar um simples cafezinho. Não é verdade? Fala que tinha comunhão, mas o coração estava distante. Né? Então, essa incoerência que tem, eu acho que é um negócio humano até, né? É um negócio engraçado que acontece com o ser humano, né? A gente tem esse hábito, né, de falar algo, de dar atenção para algo, né, mas não ser um valor. A gente fala, eu tenho esse valor, mas a gente, lá no nosso íntimo, a gente negligencia. E eu falei, tem que mudar aqui, na cabeça. Eu acho que a gente está vivendo nesse tempo, né? A gente é tendencioso a reclamar daquilo que a gente perde. Não dá valor nenhum. Aí quando perde, a tendência é reclamar, né? Mas eu gostava da célula, eu gostava da célula, agora essa célula online eu não gosto. Aí a pessoa fala, ela era a pessoa que mais faltava na célula. Mais faltava na célula. Agora ela tem a oportunidade de estar conectada online todo dia com os amigos. Tá? Entendeu? Então, a nossa tendência é sempre olhar e reclamar. A gente perdeu. Então, qual é o olhar aqui pra gente, né? Eu não estou generalizando, não é todo mundo que pensava dessa forma também, né? Tem gente que gostava de célula, que estava presente, gostava de celebração, chamava para tomar café. Mas eu quero entender aqui que se a gente está focando naquilo que a gente perde, vai ser mais difícil. Vai ser difícil prevalecer nesses dias. Vai ser difícil de aplicar princípio. Mas que tal a gente focar naquilo que temos? É dar atenção, levar cativo o nosso coração para aquilo que a gente tem. E se focar mais no que te falta do que daquilo que te falta? Se a gente mirar naquilo que tem em abundância, agora está em pandemia. O que a gente tem em abundância? Poxa, a gente está aqui com a possibilidade de conectar estados, de estar batendo esse papo.
E se a gente aprender a viver o presente, né? Esse senso de presença, né? Esse senso de que a presença, a graça de Deus nos basta. Eu acredito que a ansiedade vai ser removida. Não é o que está escrito em Filipenses? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, né? Pela oração e súplica e com ação de graça, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês e a mente em Cristo Jesus. Em Filipenses 4, 6 e 7. Então, talvez parar agora de olhar aquilo que é escassez e começar a olhar na perspectiva da abundância. Olha tudo que a gente tem. Glória a Deus que a gente tem essa internet. Glória a Deus que a gente tem uma igreja que se preocupa, que está lutando. A igreja está lutando para entrar agora aí no online, para manter conexão. E tem líderes aí se esforçando e se dedicando à oração. Eu acho que essa perspectiva de abundância vai ajudar a gente a passar bem por tudo isso. E aí você pega o quê? Princípio. Cada um nas suas casas, de casa em casa, aplicando o princípio, crescendo na fé, conversando, aprendendo uns com os outros. Todo mundo tem algo para dar, todo mundo pode também receber. Então, eu acredito que essa interação é o que vai fazer a gente crescer demais, pastor, demais, explodir. Domingo agora, na minha mensagem ao povo de Deus, eu falei sobre exatamente isso, que nada pode parar a igreja. Os templos podem fechar, mas sim, a igreja não. A igreja, ela continua trabalhando, ela continua orando. Tá aqui. E ainda mais ainda. Né? Então, nada pode parar o Senhor Jesus e nada pode parar a igreja dele. Né? Nem pandemia, nem angústia, nem tristeza, nem enfermidade e nem morte, né? Nem a morte pode nos separar. Nem a morte pode deter. Do amor de Deus. Né? Verdadeiro. Então, é isso que nós precisamos entender, né? Como igreja do Senhor, e não afrouxarmos as nossas buscas de Deus, né? Nesse tempo. Então, que maravilha estar ouvindo a sua palavra, e pode continuar aí nos muita coisa, né? Estamos aqui recebendo aqui bem como algo que vem de Deus para nós. É forte. A gente leu aqui Filipenses, né? Uma ação prática, né? Vamos parar para pensar assim. Gerou bastante reflexão, mas e aí, o que fazer? Né? Eu acredito que aqui fala assim, que em orações súplicas, acredito que a igreja está orando. A igreja está orando. A gente está orando, a gente está entregando nossas súplicas, as famílias se reuniram e a gente teve momentos específicos, tem horários para se dedicar à oração, mas tem um ponto aqui que fala assim, ações de graça. Eu gosto muito disso. Né? E com ações de graças apresentem seus pedidos a Deus. Está falando aqui, o que é ação de graça? É uma atitude que revela a graça de Deus. Né? Com a minha atitude, eu apresento meu pedido para Deus. Ou seja, quando eu faço algo, é uma oração, é uma oratória. Eu estou me comunicando, o nosso corpo se comunica. Ou seja, quando eu faço algo, eu estou entregando para Deus. Né? Quando eu tenho esse entendimento, né, de devoção, entendimento do que é, né, se entregar, lembra lá da dedicação, né, essa devoção para Deus. Né? E nesse tempo que a gente está atendendo o maior número de famílias, com apoio com alimento. Então a gente faz lá o drive-thru e a gente fica lá, né, todo mundo encapuzado, cheio de massa, não sei o quê, para receber o alimento. A galera nem desce do carro, orando uns pelos outros, mas montando cestas básicas. E essa dedicação, né, ela tem esse tom de ação de graça. Né? É o que eu falei, o exemplo dentro da própria casa, né? Você pegar e servir o seu familiar, sabe? Fazer um almoço, fazer um café. E quando você... Isso é também ação de graça. Isso é também uma atitude do coração, né? Um ato de alguém que é corajoso. E quando a gente passa a ser coerente com aquilo que a gente conhece, né? É nesse momento em que a vida começa a fluir.
É quando eu sei de algo e eu pratico algo. Então, essa atitude, essa ação de graça, ela tem que acontecer quando? Em todo o tempo. Seja comer, beber, façam tudo, né, para a glória de Deus. Né? Mas a gente tem pessoas que têm um desejo de se tornar conhecidas, sabe? De induzir as pessoas, né? E a maioria desses induzem ao erro. Né? A ambição, né, de ser grande é o que torna uma pessoa pequena. Né? Muitos dos últimos serão os primeiros tem a ver com isso. Às vezes a gente quer fazer algo para Deus e a gente quer fazer algo extraordinário. Sendo que o, o nada, quando antes da gente abrir a boca, Deus já está admirando a gente. Não é o que você está fazendo, é quem você é que importa para Ele. E essa consciência, essa conexão, essa habitação, fala assim, não, eu sou habitação de Deus. Né? Essa busca pela intimidade, essa conexão, ela deve ser maior do que o que eu estou fazendo. Então, mais do que se eu, nossa, será que eu vou entregar um conteúdo bacana? Eu estou mais interessado, né, como que o meu pai me vê, como que eu tenho me conectado com ele nesses dias. Meu pai sabe o que, que eu tenho feito, ele sabe da minha dedicação, ele sabe por que, que eu acordo bem cedo para ouvir a voz dele e escrever. Eu tenho prazer em conhecer, eu tenho prazer em esquadrinhar as coisas de Deus, em tentar decifrar os enigmas. Eu tenho um prazer enorme nisso. E o meu pai sabe. Então, o que está acontecendo aqui, diante daquilo que acontece junto do meu pai, eu falo assim, não tem comparação. Eu amo ensinar, eu amo estar com pessoas e tal, mas só que aonde me define, aonde eu cresço de verdade, é em Deus. O crescimento pertence a Deus. Mas, ai de mim se não pregar o evangelho, é o quê? Eu saio de lá comissionado. Né? O lugar de encontro me comissiona. Só o mestre pode comissionar. Então é só Jesus que comissiona. É Jesus que comissiona. Só o mestre pode comissionar. Existe, né? Uma coisa é um mentor que vai instruir. Agora o mestre é aquele que comissiona, é aquele que se tornou amigo, é aquele que caminha junto. E só Jesus tem essa capacidade. Né? Então quando eu começo a entender isso, eu começo a entender algo que acontece muito nos nossos dias. Eu vou deixar aqui essa sabedoria do céu. Né? A gente precisa entender que o único empreendimento que começa por cima é buraco. É o único empreendimento que começa por cima. E tem pessoas que querem começar por cima, sempre alavancando, sempre construindo algo grande. E o que, que eles estão construindo? É buraco, estão cavando a própria sepultura. E aí por isso que morre tanta gente, né? Tem um monte de morto-vivo aí, tem gente que está, né, até ouvindo, mas assim, ela não tem vida. Por quê? Porque ela não está sendo fiel nas pequenas coisas. Né? Aproveita essa pandemia. Aproveita essa pandemia para praticar o básico, sabe? Ser um bebê, tomar o leite puro, para ver se a gente cresce na maturidade, para ter discernimento espiritual. A gente a gente quer discernir agora o vírus, sendo que a gente não consegue nem mesmo discernir coisas mais básicas do nosso coração. A gente, entendeu? Como é que eu vou ser profeta das nações se eu não estou sendo profeta dentro da minha casa? Então, tem que dar essa refinada, tem que dar esse chacoalhão na nossa vida e se alegrar com isso, porque a disciplina é para quem é muito amado, é para quem é filho. Se você não está sendo disciplinado, você tem que questionar a sua filiação. O meu pai, ele me disciplina, e quando meu pai me disciplina, sai até lágrima do olho, e o irmão fala assim, glória a Deus. É dura a palavra, né? Fala, foi como um açoite nas minhas costas, mas é para benefício, né? Porque os açoites, eles são para purificar a alma, é para limpar as profundezas do nosso ser. Entende? Então, quando a própria palavra de Deus ela me confronta, é para benefício, é para a gente crescer. E a gente precisa criar raízes profundas se a gente quer desenvolver os frutos. Quem quer desenvolver fruto precisa de raiz profunda. Então, não é para começar por cima, não é para ser uma pessoa, né, super influente e tal, isso daí não é para ser assim. Né?
O único empreendimento que começa por cima é buraco e é ruim demais se cavar a própria cova. Quer crescer? É raízes. Então, é tempo de você mergulhar na palavra de Deus, mergulhar, é dedicação, é fazer todo dia o que você nunca fez para Deus e para o seu próximo. Esse é o nosso lugar. Né? Não é tempo agora eu vou ser o profeta da internet, vou sair falando um monte de coisa dos tempos, estou discernindo os tempos, estou discernindo que é um tempo de dificuldade, dá licença, que tipo de profeta é esse que vai contar do que já aconteceu? Então, é tempo da gente se esconder mesmo, criar raízes. Aqueles que têm maturidade serão expostos, porque não há nada oculto senão com o propósito de ser revelado. Marcos 4:22 fala disso. Aqueles que já estavam escondidos de molho, esses vão sim abrir o seu odre e distribuir o seu vinho. Aquele vinho bom, que está há anos fermentando. Tem pessoas guerreiros lutando. Eu admiro, né, pastores que estão aí na luta há muitos anos. Eu falo assim, eu sou, né, um bebezão na fé. Estou empreendendo ministerialmente há 9 anos. Tem guerreiros, estão carregando uma jornada de 30, 40 anos. Quem sou eu para ser alguma coisa? Eu falei, eu admiro por quê? Porque tem jornada. Eu olho para os meus pastores, eu admiro eles, porque eu falo assim, toda essa trajetória que eles trilharam para agora estar vivendo nesse tempo com sensatez, com coragem. Então, eu falei assim, quer aprender algo nesse tempo, né? Se esconde, pratica os pequenos princípios da fé. Eu acredito que é nesse lugar que vai nascer a intimidade. Né? O maior segredo de uma árvore, não sei se vocês sabem, né? O maior segredo de uma árvore, não sei se alguém já contou o maior segredo de uma árvore frutífera, é justamente que o quê? Ela precisou morrer para dar fruto. Um dia ela era uma pequena semente e essa semente morreu. A semente que não morre não germina. Um dia aquela pequena semente precisou morrer para ela se tornar uma árvore frutífera. Então, o evangelho do nosso Senhor Jesus é esse. Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Tem a ver com morte. Então, você se anular para então se dedicar a algo maior, uma causa, uma obra, um conhecimento do próprio Filho de Deus, é a melhor coisa da vida. É ali que a semente morre e germina. Né? Em 1 Coríntios 10:32 diz assim, não se torne motivo de tropeço, nem para judeu, nem para grego, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Né? Paulo ele fala, não estou procurando o meu próprio bem. O que é isso? É morte. É aqui que a semente germinou. É quando você para de só, o que eu vou fazer, o que eu faço. Né? Em termos de pandemia, como eu tenho intimidade com Deus, o que eu devo fazer, o que eu devo fazer. Para com esse negócio e começa a olhar, né, para o próximo. Olha o que você está fazendo. Né? Se você está fazendo algo, a intimidade ela é comprovada pelas obras de fé. Né? Jesus falou, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é este que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e também eu o amarei e me revelarei a ele. Né? As pessoas pensam que a intimidade está ligada, né? A intimidade vai me trazer obras. Se eu for íntimo de Deus, eu vou fazer as mesmas obras. Né? Quando, na verdade, é o que? A obediência e as boas obras que vão revelar a intimidade. Né? Aquele que obedece é o que me ama, e eu me revelarei a ele. Jesus vai se revelar para aquele que obedece. Não é, ele vai se revelar, então eu vou obedecer. Não, é quando eu pego as escrituras e eu começo a exercitar. Quando eu começo a colocar em prática. É como uma locomotiva, ela começa lá. E quando eu começo a pôr em prática, de repente Deus vai se revelar. E aí Deus vai se revelar para aqueles que o buscam. Né? Quem subirá ao monte de Sião? Quem o encontrará?
É quem está praticando a obra, é mão limpa, é coração puro. São essas pessoas que vão ter as maiores experiências. A intimidade, ela é comprovada pelas boas obras, né? Como que a gente então desenvolve intimidade nessa pandemia? Acho que a pergunta correta seria: o que eu estou fazendo nesse tempo de pandemia? Não como desenvolver a intimidade, é o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo, né? Não o que eu devo fazer, né? Porque o que você faz é o que demonstra a sua intimidade. Então, hoje eu tenho uma convicção, né? Eu sei em quem tem crido, também sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Porque em plena pandemia é onde eu tenho dado os meus frutos mais saborosos. Os meus frutos mais saborosos vieram surgir no tempo de maior escassez, né? O Salmo 1 diz justamente sobre isso, para a gente não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, para a gente meditar de noite na palavra. Essa é a árvore frondosa à beira de riacho. Fruto na estação apropriada, né? E agora, e se você não está contente com seus frutos, né? Essa é a pergunta que te dá poder para mudar. Se você olha para a sua vida e fala assim, eu não estou contente, se você é sincero, é onde surge a oportunidade de mudança, que é só o arrependimento, né? Jesus é a porta, mas a chave que abre a porta é o arrependimento. Só se tiver arrependimento vai ter conhecimento de Deus. Bênção de Deus, meu Deus, fala demais, né? Vale a pena. Pastor, bênção de Deus. Muita coisa boa, muita coisa boa. Eu acredito que eu tentei ser o mais claro possível para essa galera conseguir ouvir e, assim, pegar um insight. Coloca aí, digita pra gente o que você entendeu disso tudo. Se tem alguma pergunta, coloca aí. Mas escreve agora e fala assim, olha, é isso mesmo, essa é a jornada, qual que é o seu apontamento? É importante você compartilhar também. Bênção. Que bênção, que maravilha ouvi-lo, né, nesse tempo aí. Infelizmente já estamos chegando ao final. Acabou. E a gente vai ainda orar, né? Eu gostaria que você orasse em especial por Manaus. Nós estamos aqui, é uma das cidades mais em crise, né? Isso, tem em função da pandemia, né? Então, mas há poder na oração, né? Há poder naquele que crê de que Deus é o Deus Todo-Poderoso, né? Então, eu gostaria que você orasse pelo povo de Manaus, pelas famílias, pela nossa igreja, para que Deus revelasse ainda mais o que Ele tem para nos dar nesse tempo. Então, vamos aproveitar esses 2 minutinhos para a gente orar e dar as últimas palavras finais aí por você. Isso, certamente. Vou orar aqui. Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio de servirmos como igreja. Nós somos a sua noiva, um povo que com uma só mente, com um só coração, entrega toda a devoção, toda a nossa mente, todo o nosso coração, almas, nossas forças estão empenhadas em receber dos céus uma resposta. Nós não nos contentamos, ó Deus, com migalhas, porque somos filhos e temos direito à mesa. E na mesa podemos ouvir claramente a sua voz. Que cada um que está aqui conosco possa, nessa noite, ter uma experiência sobrenatural. Ouvir claramente a sua voz e liberar decretos sobre a nossa terra. Amém. Eu oro especificamente por Manaus, Senhor, e todo o estado do Amazonas. Que a sua paz, que excede todo entendimento, seja instalada, que o medo não domine as pessoas, mas agora com coragem, ousadia, com determinação, o seu povo possa se mover por fé, que haja um número extravagante de curas agora, no nome poderoso de Jesus, que todas as vias aéreas sejam limpas, que nessa hora esse vírus seja soprado para distante, ali onde está sendo um foco dessa enfermidade na nossa nação, seja completamente agora derrotada e que haja agora soluções criativas, que haja conscientização, pessoas se unindo a Deus
para combater um bom combate, que o teu imenso poder seja revelado, que o seu amor transborde, que a igreja avance, que as pessoas que têm necessidades também financeiras sejam supridas a partir, papai, de ações de graças, de movimentos de fé, de pessoas dispostas que desejam amar verdadeiramente. Eu creio, Jesus, no poder da unidade, no movimento da tua igreja santa na terra. É um tempo de novidade, é um tempo de movimento, e nós recebemos toda a boa dádiva que vem dos céus. Nós oramos com fé no nome poderoso de Jesus. Amém? Aleluia. Amém. Amém. Que bênção. Eu oro com grande convicção que há um grande movimento do céu e vai sim varrer toda essa terra, né? E Manaus vai testemunhar da bondade de Deus. Eu creio nisso.